a gente entra nisso, mas hoje a gente vai com essa parte 2. E antes de começar ela, de fato, queria recapitular um pouquinho do que a gente conversou no sermão passado. Nessa primeira parte dessa mensagem, a gente teve alguns pontos importantes de interesse. Eu convidei ao longo do sermão que nós pudéssemos examinar a nós mesmos, que nós pudéssemos buscar no Senhor e na Escritura se nós realmente estamos em Cristo. E como que a gente faz isso, né? O que a gente precisa examinar em nós mesmos? Em primeiro lugar, qual é a minha fé? O que é que eu creio? Onde é que está a minha confiança? E nós precisamos crer no Deus que nos é revelado na Escritura. Nós somos apresentados, hoje em dia, até o irmão Jorge comentou sobre isso, diversos evangelhos nesse mundo, e nós precisamos buscar onde é que está a nossa fé, no que está apoiada a nossa confiança. Se é no evangelho verdadeiro ou se, por algum motivo, a nossa fé é enganada. Além disso, nós precisamos examinar o nosso arrependimento, porque quando nós estamos no Senhor, nós caminhamos em arrependimento, nós reconhecemos nossos pecados e nós lutamos contra eles com a graça do Senhor. Além disso, nós precisamos examinar o amor no nosso coração. Como é que o Evangelho do Senhor Jesus tem impactado a nossa vida em comunidade, com os nossos irmãos? Que diferença isso faz nos nossos relacionamentos? E o que a forma como eu lido com essa pessoa que está do meu lado diz sobre a minha conversão, diz sobre o discipulado no qual eu vivo, diz sobre eu estar ou não em Cristo. Então isso aqui é um resumo bem resumido do último sermão. E a gente continua nessa progressão. Se nós começamos falando de o que eu creio, qual é a minha fé, sobre fé e arrependimento, e a gente vai para o amor, tudo isso lá em 1 João, para o amor, e o que isso diz sobre nós estarmos ou não em Cristo. Esse amor, ele progride, e eu vou colocar aqui o último texto que nós lemos na mensagem do domingo passado, se você puder abrir aí, 1 João, capítulo 3. Foi o último texto que nós lemos antes de encerrar. E ele nos traz para a mensagem de hoje. 1 João 3, verso 16, diz assim: Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade, e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. No domingo passado conversamos um pouco mais sobre esse último texto aí, mas ele nos traz de forma especial para a mensagem de hoje, porque, olha só, esse amor que não pode ser só de boca, mas que tem que ser de ação, ele é uma resposta nossa ao Evangelho que nos alcança. É uma resposta nossa ao Cristo que nos alcança. Esse amor, ele nasce, e isso está muito relacionado com a última série que o pastor Lucas pregou, com as últimas mensagens sobre discipulado, sobre estarmos na videira. E nós estarmos conectados no Senhor necessariamente produz alguns frutos, e envolve tudo isso que a gente está lendo aí. Esse amor aos nossos irmãos, ele é um fruto de estarmos em Cristo. Quando nós olhamos para a nossa vida, é importante que nós possamos ver esses frutos aparecendo. Amar a nossos irmãos, não só de boca, mas de atitude. E é interessante ali que no primeiro verso, João ele já joga na nossa cabeça aqui uma verdade que é tão profunda. Como é que ele compara o tipo de amor que nós temos que ter com nossos irmãos? Ele fala assim, como nós lemos, nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E
à primeira olhada, nós talvez vamos pensar que isso é simplesmente uma metáfora, né? Ele está comparando a gente realmente dar vida por alguém com algo talvez semelhante, algo menor. Só que no contexto que essa carta foi escrita, no contexto que a vida cristã se desenrolava naquela época, nós podemos perceber que isso de forma nenhuma é uma metáfora. De forma nenhuma isso aqui é uma analogia, uma ilustração. Ele está falando essas palavras para uma igreja que era perseguida. Né? Se nós olharmos no finalzinho dessa carta de João e o próprio Paulo em Hebreus, ele vai falar de uma atitude muito específica que os cristãos eram incentivados a ter. Que era a seguinte: alguns irmãos iam pregar entre os judeus, ou entre os romanos, ou em qualquer lugar onde ninguém queria que eles pregassem, e iam lá, pregavam o evangelho e eventualmente eram presos. O próprio Paulo diversas vezes esteve preso. Eles eram presos e eram largados na prisão lá. E como é que os outros cristãos demonstravam esse amor, manifestavam esse amor do evangelho? Eles faziam um sorteio voluntariado. Quem é que quer ir lá na prisão levar alimento, comida, levar mantimento, roupas para esses nossos irmãos que estão presos? E você deve imaginar a fila de 0 pessoas querendo fazer isso. Porque diferente de uma prisão de hoje em dia, de você ir ali no presídio entregar alimento para alguém, se você chegasse lá e falasse lá com o carcereiro que queria alimentar ou vestir alguém que foi culpado de ser cristão, o que iam pensar de ti? Olha só, que alma bondosa, veio ajudar. Tu é um deles. Tu é um deles, já vai lá dar comida para ele e já fica aí também, inclusive. Então, é nesse sentido que João está falando aqui, ó, que o nosso amor ao irmão deve ser manifesto dando a nossa vida pelo nosso irmão. Então não tem metáfora, não tem figura de linguagem, ele está falando a realidade. O amor aos nossos irmãos deve ser dar a nossa vida para os nossos irmãos. É claro que a gente não vive hoje em dia no mesmo contexto, né? Especialmente nós aqui, né, na nossa igreja aqui, nessa cidade, no nosso país. Mas isso não torna esse ensino de João menos poderoso. Pelo contrário, torna mais desafiador nós vivemos essa verdade. Tá? E isso nos leva ao texto de hoje. Nos leva ao nosso texto de hoje. Você pode abrir aí a carta de Paulo aos Filipenses. E João, ele larga essa verdade. Vocês devem dar vida pelos seus irmãos, porque Cristo fez isso conosco. Ele larga essa verdade sem pormenores. Ele não se detém em explicar muito, em conversar muito sobre essa afirmação bombástica especificamente. Provavelmente porque as igrejas já estavam vivendo aquilo há bastante tempo. Essa carta de João aí foi um dos últimos textos escritos no Novo Testamento. Então a igreja ela já estava grande, já estava espalhada. Essa era uma carta circular que ia passar por diversas igrejas. Então ela não tinha assuntos muito específicos. Elas tinham assuntos que iam servir para todas as igrejas crescerem. Já essa carta de Paulo aos Filipenses, não. Essa é uma carta endereçada a uma igreja muito específica, a igreja em Filipos, em uma situação específica, e Paulo diz muitas coisas diretamente para aquele povo que ele conhecia. No capítulo 1, que a gente não vai ler, Paulo ele fala sobre ele estar na prisão, enquanto ele escrevia essa carta, e fala bastante sobre o que ele via na própria igreja de Filipenses, e ele fala as melhores coisas. Ele começa no capítulo 1 elogiando a igreja de Filipos, elogiando eles pela participação deles na pregação do evangelho, pelo desprendimento material deles em doar, em servir. Então Paulo chama eles de cooperadores, fiéis cooperadores. Então Paulo coloca a igreja lá em cima. Diferente de Coríntios, você já leu 1 Coríntios, você sabe que é outro assunto. Mas ele começa Filipenses ali elogiando a igreja de Filipos. E aí a gente vai ver que Paulo, se a igreja estava tão bem assim, o que Paulo quer escrevendo? Ele escreveu só para felicitar, só para elogiar? Vamos ler todo esse texto, e depois a gente vai caminhando nos pormenores. Tá? Você pode ler aí, quem não tem pode acompanhar no slide. Diz assim, Filipenses 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo temos alguma motivação
alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, para quem está acostumado, de repente, com as cartas maiores de Paulo, onde ele começa ali a primeira metade da carta, trazendo toda a teologia ali dele, do assunto que ele quer tratar, né, justificando, falando sobre o Evangelho, sobre Deus, e na segunda metade ele começa a aplicar aquilo que ele trouxe. Né. Aqui com a igreja de Filipos foi diferente. Ele já chegou mostrando para eles a que veio. Vocês precisam fazer isso aqui agora. No verso 1, ele começa falando o seguinte, ó. Se por estarmos em Cristo, isso nos remete ao sermão da semana passada, ele começa dizendo para a igreja assim, ó, vocês estão em Cristo. Tá, já passamos por isso, né? Glória a Deus, vocês estão firmados, são uma igreja que tem Jesus, que vive o verdadeiro evangelho. E aí ele vai falar da consequência disso. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, exortação de amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão, que é aquilo que nós também já falamos, esses laços profundos que nós temos, ou deveríamos ter, entre irmãos, entre nós que estamos em Cristo, em unidade. Então ele está falando de coisas que já estavam acontecendo na igreja em Filipos. Ele diz assim, ó, vocês estão em Cristo, e porque vocês estão em Cristo, vocês têm motivação, vocês têm exortação em amor, vocês têm comunhão no Espírito, vocês têm profunda afeição, compaixão. Ele está falando coisas que a igreja já alcançou, que já eram a verdade lá, que já aconteciam lá. E aí Paulo mostra as garrinhas, né? E aí Paulo fala assim, se tudo isso vocês já têm, e vocês têm, completem a minha alegria. Então Paulo vai dizer agora algo que faltava. Ele vai dizer algo além. Tá? E Paulo, ele está falando aqui agora de um passo além de maturidade para a igreja. Tá? Vejam que ele vai falar ali, completem a minha alegria, porque no começo do primeiro capítulo ele estava falando sobre como ele se alegrava por quão bem andava essa igreja. Né? E ele vai falar agora, completem a minha alegria, tem algo a mais que vocês podem buscar, tem algo além que vocês podem ir. E depois, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Ele está dizendo que vocês todos busquem isso, que vocês todos tenham agora esse Espírito e essa atitude que ele vai mostrar nos próximos versos. E é interessante a gente entender aqui o que ele quer dizer com espírito e atitude. Tá? Paulo, ele vivia no meio de um choque de culturas ali, né? Especialmente agora falando com judeus, mas que estavam no meio de uma cultura grega, no Império Romano, era uma loucura. E é importante, nesse contexto, ele afirmar em espírito e em atitude, porque na cultura grega essas coisas são separadas. Você pode pensar uma coisa e fazer outra. A mentalidade grega funcionava dessa forma. Já na mentalidade judaica, essas coisas estão intimamente ligadas, não tem separação. Aquilo que você pensa é aquilo que você faz, aquilo que você sente, aquilo que está no teu espírito é aquilo que você manifesta, aquilo que você coloca para fora, externo. Né? E Paulo está dizendo, agora eu quero que vocês, né, esqueçam essas filosofias todas aí, e vocês em unidade, em corpo, toda a igreja, que vocês tenham o mesmo espírito e a mesma atitude que eu vou falar para vocês. Que vocês pensem isso, tenham isso no coração de vocês e pratiquem isso. E aí ele começa a dizer o que é esse passo a mais, o que é para ser praticado. Ele diz assim, ó, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade.
Eu quero dar uma pausa nesse texto aí, para a gente pensar um pouco sobre os nossos dias. A gente vive numa sociedade, numa cultura que, inspirada por outras, é extremamente individualista. Individualista, como assim? Onde o centro das coisas sou eu. Onde nós, como indivíduos, nós nos colocamos nesse lugar de importância. Nos colocamos nesse lugar de primazia. Tá? Onde nós somos importantes, onde nós temos o direito, onde nós somos o alvo das coisas. Tá? E onde, algumas frases comuns aqui, onde eu preciso cuidar do meu, onde eu preciso me esforçar para alcançar o meu objetivo, onde todo esse tipo de coisa. É uma sociedade extremamente individualista. Existe um termo que chama autocentrado. Autocentrado é quando tudo está voltado para o centro. Tudo está voltado para mim. Tudo que acontece ao meu redor tem a ver comigo. Tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou percebendo, tudo que eu estou pensando tem a ver comigo. Uma sociedade individualista e uma cultura autocentrada, onde as coisas são baseadas em troca, onde eu só faço algo se tem um benefício para mim, onde eu só tomo uma atitude se isso de alguma forma vai adiantar o meu lado. E nós somos envoltos nessa sociedade, nós somos envoltos nesse discurso, tudo ao nosso redor funciona dessa forma. E quando nós nos convertemos, quando nós ouvimos o Evangelho e passamos a buscar o Senhor, nós acabamos trazendo esse modo de pensar, essa cultura, para dentro do reino de Deus. Quando nós começamos a comungar, a participar dos cultos, a participar da igreja, da vida da igreja, nós trazemos conosco essa forma de pensar. E Paulo agora está falando disso. Olha só, não façam nada, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha o que ele está dizendo. Ambição egoísta é aquilo que só beneficia a mim mesmo. E vaidade, aquilo que vai fazer eu parecer melhor ou que tem o objetivo de como as pessoas me enxergam, de mudar como as pessoas me enxergam. Não façam nada por egoísmo ou vaidade. Acho que em alguns... Alguém tem uma versão diferente aí? Vaidade é diferente em algumas versões. Vanglória. Isso. Mas Paulo está dizendo que vocês não se movam baseado naquilo que pode beneficiar vocês. Que isso não seja o que dá norte para a vida de vocês. E quando eu digo que nós trazemos isso para o reino, isso manifesta, por exemplo, até na nossa forma de cultuar. Eu vou falar algumas coisas que provavelmente vão ser familiares para você, seja de agora, seja de outros lugares que você passou. É o que eu costumo chamar de culto do egoísmo. Culto do egoísmo. Tem essa frase aqui, ó. Uma pergunta que a gente precisa se fazer. Para que eu venho na igreja? Para que eu venho no culto de domingo ou qualquer outra reunião? Qual é o objetivo principal de eu sair da minha casa e vir para cá, para esse lugar domingo à noite? Quero que você pense um segundo aí. E várias respostas devem ter surgido na cabeça de todo mundo, mas talvez as principais sejam: eu vim louvar Deus, ou eu vim buscar Deus, encontrar Deus, eu vim... Várias coisas que a gente pode pensar. Mas essas que eu falei até são boas, são legais. Mas eu já vi e ouvi e já tive no meu coração várias outras respostas para isso. Talvez você já tenha ouvido a frase: eu vim buscar minha bênção. Já ouviu essa frase? Pitoresca. Essa frase já diz tudo, né? Eu vim aqui no culto para ser abençoado. Você é abençoado aqui no culto? Sim ou não? Sim, né? Glória a Deus por isso. Mas essa não pode ser, e eu vou mostrar isso no texto, mas essa não pode ser a principal razão de eu vir para a igreja, tampouco pode ser a única razão de eu vir para a igreja. Eu vou dar outras frases aqui que vão ser exemplos melhores até. Eu já vi, não uma, nem duas, nem 20 vezes, cultos onde
a parte mais importante do culto, com 100 pessoas, é o momento que o preletor pega e fala: agora você feche seus olhos, ignora todo mundo que está ao seu redor, e para você ter um momento a sós com Deus. Você já ouviu algo assim? Quem já ouviu? Levanta a mão aí. E não podia haver coisa mais absurda. Concordo? Qual é o sentido de eu sair da minha casa, onde eu posso a qualquer momento do meu dia, quando eu tiver um tempo, me ajoelhar e orar em secreto ao meu Pai que me escuta em secreto, eu sair desse lugar para vir aqui na igreja, com um monte de gente ao meu redor, para eu ter um momento a sós com Deus? Isso faz algum sentido? Não. E hoje nós temos uma igreja muito bonita aqui, né, com as paredes bem pintadas, e com as cadeiras novas, né, que Deus nos deu a graça de comprar, bem alinhadinhas, retinhas, com os irmãos sentadinhos. Hoje está faltando bastante gente, mas logo vão voltar. E pensa agora numa reunião da igreja lá depois do Pentecostes, lá em Atos. Consegue imaginar na sua cabeça? Era um pouco mais caótico do que aqui, eu ouso dizer. Gente para tudo que é lado, andando, trazendo, caminhando para lá e para cá durante o culto, durante a mensagem, e trazendo gente daqui e de lá, orando, enfim. E não tinha como ter momento a sós com Deus lá. Hoje a gente ainda pode se iludir que isso é uma possibilidade, né? Mas naquela época isso não tinha como existir, não. A sós com Deus era na tua casa e olhe lá, né, com aquelas paredezinhas finas. Às vezes o pessoal mais pobre morava em tenda por lá. Não tem essa muito de privacidade, né, como a gente tem hoje. Mas tudo isso tem a ver com esse individualismo, né, com essa vida que é muito solitária, que é muito autocentrada, voltada para dentro de si mesmo. Então isso é o culto do egoísmo. E a gente vai piorando um pouco. Uma pergunta parecida com essa: por que você oferta ou dizima? Qual é a razão que te leva a ofertar? Infelizmente, nós somos ensinados aí, mundo afora, Brasil afora, a ofertar da forma mais... como é que está no texto ali? Da forma mais egoísta possível. A ofertar, pegar uma coisa que o Senhor instituiu como forma de adorar Ele, ofertar com ambições egoístas no coração. Ou seja, eu tirar, né, o meu dinheirinho ali, meu Pix, mandar para a igreja, e qual é a minha primeira intenção? Receber algo em troca. Minha primeira intenção é o quê? É eu de alguma forma ser beneficiado com isso. Certo? Posso até ser. Até o Senhor vai dizer que aumenta, né, a sementeira daquele que semeia, para que ele possa semear mais ainda. Né? Nós somos abençoados ao ofertar. Mas, de novo, de longe, essa não deve ser a nossa intenção ao ofertar. Isso faz parte, né, da nossa... Né, a gente vem domingo aqui, oferta na igreja, isso faz parte do nosso culto a Deus. É possível cultuar a Deus de uma forma extremamente egoísta. Não sei se pode ser chamado de culto a Deus também. Outra coisa que eu vi muito, pessoas que vêm à igreja, que não são geralmente frequentadores, assim, não estão regularmente envolvidos na igreja, mas que vêm quando acontece alguma coisa, estão passando por alguma dificuldade, vêm, e a intenção delas em vir aqui é no final do culto, vir aqui na frente e pedir para o pastor fazer uma oração por elas. É errado o pastor fazer oração por alguém, irmãos? De forma nenhuma. É muito bom, né? Muito bom que o pastor ou qualquer irmão ore por nós. Mas essa é a principal razão de nós virmos no culto. E quando a gente consegue vir na igreja por todos esses motivos e ser, como Paulo fala ali, né, ter ambições egoístas e ser autocentrado, o reino de Deus, ele não se baseia nessas coisas. O reino de Deus não tem esses princípios que nós encontramos no mundo aí afora. E Paulo segue, né, além de não fazer as coisas por ambição egoísta ou por vaidade, o que a gente deve fazer então? Qual é o contrário disso? Ele fala, humildemente considerem os outros superiores
a vocês mesmos. Qual é o contrário dessa nossa cultura de autocentrar as coisas, de colocar tudo voltado para nós mesmos? Qual é o contrário disso? Alguns de vocês talvez conheçam um teólogo, pregador, que ficou bastante popular nos últimos anos, assim, e que faleceu há pouco tempo, Timothy Keller. Já ouviram falar? Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Timothy Keller escrevia muitas coisas interessantes, tem muitos livros maravilhosos, e um deles, ele fala a seguinte frase, sobre a humildade do cristão. Para o cristão, humildade não é pensar menos de si. Não é pensar menos de si. Como assim? Para eu ser humilde eu tenho que me achar um pobre coitado. Para ser humilde eu tenho que me menosprezar, me colocar abaixo dos outros. Tenho que sempre sair perdendo, tenho que sempre ser o pior em tudo. Para eu ser humilde eu tenho que andar me arrastando. Não. Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade para o cristão é pensar menos em si mesmo. Pensar menos sobre si mesmo. Isso é muito comum com os jovens, né? Quando eles começam a ver esse tema humildade, né, na palavra de Deus, começar com uma ansiedade para ser humilde. Nossa, o que eu tenho que fazer para ser humilde? O que eu vou fazer agora para ser humilde? Se eu agir assim, assado, eu vou estar sendo orgulhoso, preciso ser humilde. E todo esse processo é um processo de orgulho e de vaidade. Por quê? Porque não é sobre a gente tentar parecer humilde, não é sobre a gente tentar ser humilde. Porque nesse processo eu estou fazendo o quê? Eu estou pensando em mim mesmo. Estou pensando em o que eu tenho que fazer para eu conseguir ser humilde. Para que as pessoas vejam a humildade em mim. Para que o Senhor veja a humildade em mim. Tudo isso é sobre mim. É sobre eu mesmo. Tá? O Tim Keller vai falar aqui, é pensar menos em si mesmo. Não importa se eu estou parecendo humilde. Não é essa a questão. O que eu tenho que pensar então, gente? Se eu devo pensar menos em mim mesmo. Ou como eu faço para pensar menos em mim mesmo? Talvez seja uma boa pergunta. Né? E é o que Paulo está respondendo. A humildade é o quê? Considerar os outros superiores a você mesmo. Em outras traduções está escrito dar aos outros mais importância do que para você mesmo. Qual é a única forma que a gente consegue verdadeiramente ser humildes, como o Senhor nos pede que sejamos? É quando a gente sai do foco. Tá? O que é esse considerar os outros superiores a mim mesmo? Quando eu saio da frente, quando eu saio do centro, quando eu prefiro o outro, quando eu considero mais o outro. E a gente pode ter vários exemplos disso. Uma vez tinha uma pessoa numa igreja um irmão da igreja que ele tinha muita dificuldade em ouvir algumas pessoas. Então tinha algumas pessoas que ele considerava muito, tinha muita estima. E ele ouvia o que aquelas pessoas falavam, se importava com a opinião delas, né, vinha pedir conselhos, enfim. Mas para outras pessoas, ele não conseguia nem ouvir a voz. A pessoa começava a falar, ele fala com a mão, né, começou a entrar num ouvido e sair pelo outro. Porque eram pessoas que ele não respeitava, ou sabia de alguma fofoca, sei lá, por qualquer motivo. E o que nesse caso, é considerar o outro superior a mim mesmo? É eu dar valor para essa pessoa, seja quem for. Não tem nenhuma pessoa que não tenha valor o suficiente para que nós possamos ouvir. Não tem nenhuma pessoa que o Senhor querendo não possa usar para nos abençoar, para nos aconselhar, para nos instruir. Né? Quem tem filho sabe a quantidade de sabedoria que sai da boca dessas crianças quando a gente menos espera. E se a gente não considera o outro, a gente não está com o ouvido aberto, não está com o coração aberto para receber tanta coisa que o Senhor está fazendo. Eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. É prestar atenção, é preferir ouvir do que falar. Certo? Você já viu alguma pessoa assim? Ou já foi assim? Aquela pessoa que ela não consegue parar para ouvir 2 minutos. Ela tem que falar, ela quer falar. Muitas vezes nós valorizamos muito mais aquilo que está dentro de mim do que aquilo que está dentro do outro. Aquilo que eu posso falar, aquilo que eu posso agregar, aquilo que eu posso trazer em detrimento ao que o outro pode.
Você já ouviu aquele ensino que diz, né, que a gente deve chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram? Não tem como fazer isso de forma autocentrada, sem considerar o outro superior a mim mesmo. Porque eu preciso parar e ouvir. Eu preciso... com certeza alguém já contou alguma coisa triste para você que estava passando, alguma mazela da vida, algum acontecimento. E para quem é autocentrado, é impossível se compadecer. É impossível que o choro, o pranto de alguém faça você chorar. Porque não é com você. Porque não está acontecendo com você. A humildade no cristão é quando a gente considera o outro a tal ponto de que eu sofro junto. Não por esforço, eu não vou fazer assim e chorar. Não, eu não tenho escolha. Eu ouço a história do meu irmão e aquilo me atinge. Porque eu considero ele superior a mim. Se está acontecendo com ele, está acontecendo comigo. E então Paulo traz assim esse tapa na nossa cara e ele segue falando, né? Além de considerar os outros superiores a nós mesmos, ele diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Qual é que deveria ser a nossa principal motivação para sair do nosso dia a dia, onde nós somos nós, onde nós vivemos a nossa vida, para vir para um lugar cheio de gente conosco? Qual é o principal objetivo, gente, da gente se reunir como igreja? É nós podermos abençoar uns aos outros. Porque senão não teria razão, teria motivo para a gente se reunir. Cada um cultuaria na sua casa, individualmente, e está tudo certo, eu e Deus, Deus e eu. Não, a gente se reúne por um motivo. Amém? Tem coisas que Deus só faz quando nós estamos reunidos. Então qual é o objetivo principal de nós virmos o culto no domingo? Para que nós possamos abençoar uns aos outros. E obviamente, quando todo mundo está abençoando uns aos outros, todo mundo é abençoado. Eu sou abençoado também. Não é? Mas, se viesse todo mundo aqui só pensando em ser abençoado, quem ia ser abençoado? Ninguém. Né? Imagina se o pastor vem aqui no domingo com o intuito de ele ser abençoado. Como é que vai ser esse sermão? Vai ser uma maravilha, né? É só o pastor aqui falando que ele é o cara. O pastor falando das coisas que ele fez, das conquistas, da fé dele, como ele ora e tal, tal, tal. Quem é abençoado? 0 pessoas. E isso não para de forma nenhuma no pastor. Todos nós, cada um de nós aqui, tem que vir com essa motivação para a igreja. Vir com essa motivação para o culto. De abençoar o meu irmão. De abençoar os meus irmãos. Por isso que nós nos reunimos. Tem vários exemplos. Intercessão. Quem somos nós sem a oração da nossa igreja? Quem somos nós sem que os nossos irmãos intercedam por nós? Não só o pastor, todos os irmãos. Né? Eu falei aquele momento sobre alguém que vem pedir oração e nós pedimos a oração para alguém. Não é problema nenhum. Pelo contrário, é uma bênção. Agora, por quem que a gente está orando? É que eu apareço uma vez no mês para pedir oração? Ou eu vivo a vida em comunhão orando pelos meus irmãos e recebendo a oração também? Nós precisamos cada vez mais entender que como cristãos, como família de Deus, como corpo de Cristo, nós estamos aqui a todo momento buscando abençoar uns aos outros. Porque é assim que a gente cresce como igreja. Não é uns cuidando do resto, não é a minoria cuidando da maioria, mas é todos nós, como um corpo, abençoando uns aos outros. E aí eu pergunto para vocês, não precisa responder, mas é uma pergunta. Se a principal motivação de eu ofertar não é o quanto eu posso ser abençoado por isso, qual é a motivação de eu ofertar, gente? É o quanto outros vão ser abençoados. Óbvio que eu ofertando aqui garante que quando eu estiver cultuando ao Senhor vai ter um teto sobre a minha cabeça. Né? Vou ser abençoado. Mas a minha motivação é que
além de ter um teto sobre a cabeça, tenha um teto sobre todo mundo que vem aqui orar. Todo mundo que vem aqui buscar o Senhor. Amém? Talvez nenhum de nós aqui agora precise de um banheiro de cadeirante. Certo? Mas a gente oferta e contribui para que, conforme a vontade de Deus, a gente possa ter um banheiro adaptado. Mas por que se eu não preciso? Né? Mas porque nós não viemos para cá para ser abençoados. Nós viemos aqui para abençoar. Então a nossa oferta, ela serve para quê? Para abençoar. Para abençoar os outros. Né? Se eu sou abençoado junto, glória a Deus. Mas tem coisa que eu nem vou ser e eu preciso participar. Amém? Parte das nossas contribuições vão para missões. O missionário que a gente está apadrinhando lá. E nós não somos diretamente abençoados. Certo? Outros são abençoados. Outros que ainda nem são parte do corpo de Cristo efetivamente, mas que nós sabemos que o reino vai alcançar. Amém? Nossas contribuições também são para o outro. E o louvor, gente, eu falei sobre o louvor antes. Se eu não venho aqui para ouvir o louvor, como o louvor toca bem. Como o louvor é uma benção, eu escuto e que legal. Para que eu venho para cá se não é para ouvir o louvor? Eu venho para cá, eu quero abrir um parênteses aqui sobre isso. Eu venho para cá para cantar e para louvar. E com nossa cantoria, cada um de vocês aí abrindo sua boca e cantando, você louva o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas além disso, nós cantarmos aqui na igreja é uma forma de abençoarmos uns aos outros. Certo? Por 2 vezes Paulo vai falar aos Colossenses e aos Efésios, se não me engano. Ele vai falar sobre o canto na igreja. E ele vai falar da importância didática do canto na igreja. Ou seja, qual é a principal razão de nós cantarmos juntos em comunidade? Porque eu louvo a Deus cantando lá na minha casa. Mesma ideia. Qual é a razão de nós cantarmos juntos aqui, todo mundo cantar? É que nós, cantando o Evangelho, cantando a Escritura, cantando as verdades elementares da fé, nós estamos ensinando os nossos irmãos que estão nos ouvindo cantar. E nós estamos fortalecendo a fé uns dos outros através do nosso canto. Porque quando eu canto, o que a gente cantou? Que Jesus vive. Quando eu canto que Jesus vive, eu podia até já ter isso bem firme no meu coração. Mas daqui a pouco tem um irmão aqui do meu lado que essa verdade está fraca no coração dele. Que ele já está vacilando nisso. E quando nós nos reunimos aqui e 50 irmãos cantam para o ouvido dele que Jesus vive, isso tem um efeito. Isso tem um efeito espiritual, isso tem um efeito didático. Né? Os nossos filhos que nos ouvem cantar aqui, participam aqui do louvor junto conosco, eles estão sendo ensinados, não porque eu estou cantando aqui com o microfone, mas porque o pai e a mãe dessa criança, desse adolescente, está cantando a verdade do Senhor nos ouvidos dele. Amém? Você está entendendo? Então até o nosso cantar aqui não pode ser egoísta. Não é só eu e Deus, e muito menos só eu ouvir. Até o nosso cantar aqui é uma forma de nós abençoarmos uns aos outros, de nós servirmos uns aos outros. E nós precisamos examinar nós mesmos. Nós precisamos pensar. Olha só, no final do culto aqui, depois da mensagem, depois que a gente canta a última canção, a gente tem sempre ali o nosso momento de ficar junto ali, de conversar, de comer um negocinho. E a gente precisa pensar. Quando foi que no final do culto você foi ali se interessar pela vida do irmão? Olha só o que Paulo está dizendo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Certo? Eu não venho aqui para o culto, eu não venho aqui para a igreja cuidar dos meus interesses, buscar as minhas promessas em oração, buscar os meus, sei lá o que eu quero. Né? Mas eu venho aqui cuidar dos interesses dos outros. Quando é que você foi ali para o fundo buscar se interessar pela vida de algum dos irmãos aqui? Não estou dizendo que você não faz, estou falando para você se questionar a si mesmo. Tá? Muitas vezes o pastor deu quando ele falou a gente já está lá na rua. Se a gente passa aqui 40 minutos sendo abençoados, ouvindo aqui a palavra, ouvindo a pregação,
Que momento que eu tenho, né? Nós falamos do momento da música e do momento da oferta. Mas depois, que momento eu tenho para continuar vindo fazer aquilo que eu vim primariamente fazer aqui, que é abençoar meus irmãos? Quantas vezes, após o culto, ou mesmo durante a semana, ou em qualquer momento, você tentou, assim, participar da alegria e do sofrimento de alguns dos irmãos que você convive? Outro questionamento que a gente pode fazer. Ou quantas vezes, ou se é costume, a gente buscar ver se a gente pode ser útil de alguma forma para alguém. Pode de alguma forma fazer a diferença na vida de alguns dos irmãos. Se tem alguém precisando de alguma coisa, sabe? Isso é o que Paulo está ensinando aqui. E isso aqui não é opcional, isso aqui não é para alguns, isso aqui não é quando, quem sabe. Não. Paulo está falando de o que deve ser a vida cristã. O que deve ser estar em Cristo. Estar em Cristo deve ser eu não viver mais voltado para mim mesmo. Deve ser agora eu viver voltado para aquilo que o Senhor se importa. Qual é o primeiro mandamento? Ame ao Senhor. E qual é o segundo? Ame ao próximo. E cadê o mandamento para eu me amar? Cadê Jesus? Ame a si mesmo. Não tem. Porque não precisa. A gente já se ama bastante já. Mas o Senhor pede que nós amemos aos nossos irmãos de forma profunda, como nós estamos vendo aqui, porque às vezes a gente ouve falar em amor ao próximo, e ouve falar em amor aos irmãos, e isso passa batido. Isso é o último da fila. Tem tanta coisa mais importante. Quando essa é uma das bases, quando esse é um dos fundamentos do Evangelho. Nós vamos ver agora. Como assim que é os fundamentos do Evangelho? Como é que eu posso dizer uma coisa dessas? Talvez a gente diga, né? Eu não tenho tempo para isso agora. Nesse momento da minha vida que eu tô, termino o culto, tenho coisa para fazer, tenho que me preocupar, tenho trabalho, amanhã eu já tenho que preparar as coisas, ou sei lá, tenho que ir ficar com a minha família, né? Tantas coisas. Tenho mais o que fazer. E, infelizmente, nós caímos no engano de viver e continuar a viver a nossa vida para nós mesmos. Para o nosso umbigo, a gente costuma falar. E eu queria cantar uma canção aqui, rapidinho, para vocês, que fala sobre essas coisas e vai ajudar a dar o tom para o restante da mensagem. Eu queria que você ouvisse. Não precisa nem cantar, você pode só ler a letra ali, prestar atenção e pensar sobre isso, tá? Precioso Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me, livra-me, Jesus, do desejo de ser honrado, desejo de ser louvado, do desejo de ser aprovado. Livra-me, Jesus, medo de ser humilhado e desprezado. Livra-me,
ser esquecido. Dá-me a graça de desejar que outros sejam mais amados e estimados que eu. Dá-me a graça de posto à parte ver os outros sendo escolhidos, que os meus lábios possam ter a graça de sorrir, enquanto os meus olhos estão chorando. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por vez. Cristo é a alegria que preenche a porção dos que te amam, a herança de valor. Se eu te tenho, eu descanso por ter tudo. Se me falta tua beleza, eu procuro em vão por vez. Ó Jesus, manso e humilde de coração, enche-me. Irmãos, de fato não tem como a gente viver isso aí que Paulo estava nos ensinando. Não tem como sair do centro e servir se não for pela graça do Senhor. Se não for nós sermos cheios dessa alegria que vem de Cristo, que vem de servir a Cristo. Porque enquanto nós não temos essa alegria, enquanto nós não somos preenchidos por Cristo, pelo seu Evangelho, pelo amor que nos salva, enquanto nós não formos preenchidos por essas coisas, o vazio que fica em nós nos leva a ser autocentrados. O vazio que fica em nós nos leva a continuar buscando coisas para nós mesmos. O que nos possibilita, o que nos dá poder de deixar de querer ser o centro das coisas, o centro das atenções, o centro de tudo, é nós entendermos que já temos aquilo que nós precisamos. Que nós já temos a nossa porção. Que nós já temos a nossa herança, que é o próprio Deus, que é o Senhor Jesus. Amém? É quando nós somos cheios dessa alegria, é quando nós somos cheios do Senhor, que nós podemos agora sair do centro e valorizar o outro. Sair do foco, sair de cena e amar o outro. E buscar o outro, e se interessar pelo outro. E viver pelo outro, porque é isso que Paulo está falando. É isso que João falou.
quando ele diz que a gente deve morrer em favor dos nossos irmãos, quer dizer que a gente deve viver por eles. Certo? Enquanto eu não tenho a oportunidade, a necessidade de fisicamente morrer por alguém, eu devo viver. Devo viver. E é isso que o Senhor nos chama a fazer. E Paulo nos apresenta qual é o nosso exemplo, quem nós devemos seguir para saber como fazer isso. Né? E ele diz assim, que a atitude de você seja a mesma de Cristo Jesus, verso 5, né, na continuidade ali de onde nós estávamos lendo. E algumas traduções, acho que a maioria das traduções diz assim, que seja o sentimento de você igual ao de Cristo. Né? É possível que a sua tradução diga isso. E a gente volta naquela questão. Para o judeu, não tem diferença. Aquilo que você sente é aquilo que você coloca para fora. Aquilo que você pensa é aquilo que você age. E aí ele está dizendo que o sentimento, que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo de amor, ele é o nosso exemplo de serviço, ele é o nosso exemplo de que a gente deve viver em comunhão, em igreja. E no verso 6 ele segue assim, falando agora do Senhor. Até uma canção, né, um poema, isso aqui da parte de Paulo. Ele fala assim, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o texto segue, o texto conhecido da gente, né, vai dizer que Jesus foi exaltado pelo Senhor por causa disso. Nós cantamos agora há pouco, inclusive, uma canção que fala sobre isso aí. E Jesus, ele é o nosso exemplo para todas as coisas. Né? No sermão passado a gente viu João falando que se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como ele andou, caminhar como ele. Né? E nós devemos terminar como ele também. Você consegue fazer esse exercício de imaginação, né, do Senhor Todo-Poderoso, Deus Criador, que encarna, né, no seu Filho, que encarna em Jesus, que vira homem e que ele abre mão de toda a sua glória para assumir essa posição de servo, e nós convidados a fazer a mesma coisa, com uma glória tão menor do que a do Senhor, nós muitas vezes nos recusamos. Né? Que glória é essa que nós temos que abrir mão? E aí você pode pensar o que é considerado glória para você na sua vida. Né? O que você tem que você pode abrir mão? E nós precisamos entender que nós servimos esse Deus. É esse Deus que nós servimos. Nós não servimos um Deus que se manifestou triunfante, que se manifestou governante no seu ministério. Nós temos um Deus que sucesso para ele, vitória para ele, é o quê? É abrir mão. Nós servimos um Deus que morreu, que se sacrificou, que se entregou em nosso favor. E um Deus que pede que nós andemos como ele, e que nós façamos como ele, e que nós também nos entreguemos em favor dos nossos irmãos. Isso não é pouca coisa, gente. Isso não é pouca coisa. Naquela ocasião, Tiago e João queriam sentar, né, à direita e à esquerda de Deus na eternidade. Você lembra dessa passagem? E Jesus diz que não compete a ele, né, dar esses lugares, mas logo ele ensina para os discípulos que não é sobre isso. A vida cristã não é sobre isso. A vida cristã é sobre serviço. É o Senhor que pega a bacia e a toalha e lava os pés dos discípulos e ele diz, façam o mesmo uns com os outros. Eu que sou Deus, eu que sou Senhor, estou aqui para lavar os pés de vocês. Que dirá vocês, meus discípulos? Que dirá nós? Se o Senhor veio para cá não arrogando glória para ele mesmo, abrindo mão da glória, que dirá nós? Se o Senhor abriu mão do protagonismo, abriu mão de ser o centro, abriu mão de receber presentes e honrarias, que dirá nós? Em favor dos nossos irmãos. Jesus, ele veio e não buscou nada para ele mesmo. Durante todo o tempo que ele estava aqui na terra, nada ele fez em próprio favor. Quando o diabo tentou o nosso Senhor no deserto, ele diz, faz uma comida para ti dessas pedras. Nada o Senhor buscou para ele mesmo. Porque ele sabia que ele ia multiplicar pães para a multidão dali um tempo. Você
está entendendo? Nada o Senhor fez para Ele mesmo e Ele pede e nos ensina a viver da mesma forma. Nada a gente fazer por vaidade, nada a gente fazer por ambição egoísta que vai beneficiar a mim, mas a gente viver em favor dos nossos irmãos. E aí mais uma pergunta para nós. Será que você pode dizer, você consegue dizer que está dando a vida pelos seus irmãos? Ou do que será que a gente tem aberto mão em favor daqueles que nos rodeiam, para abençoar alguém? Quanto da nossa vida a gente gasta? Sabe o que é gastar? Pega sabe quando você está descascando legume? Assim? Quando você descasca de dar a sua vida pelo irmão? Quanto você sacrifica? Quanto você abre mão? Quanto a gente gasta da nossa vida? Jesus mesmo vai falar que quem busca salvar a própria vida, o que acontece? Perde. Perde lá. E quem é que acha a vida? Quem abre mão. Né? Quem escolhe entregar. Quem entrega a sua vida, encontra. E hoje a gente vive nessa sociedade e a gente é tentado a viver como o mundo vive. Né? A gente vê tantas doenças por aí, psicológicas e ansiedade, e depressão e outros tipos de doenças e fadigas e tudo mais que a gente muitas vezes sofre, né? E entre tantas coisas, essas são doenças do eu, doenças do orgulho, doenças de viver a vida preocupado e ocupado consigo mesmo. O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? E amanhã? E o que eu vou comer? E o que isso, aquilo? O que vão pensar de mim? O que meu chefe vai dizer? Tantas coisas, tantas ansiedades que nos adoecem. E quando o que realmente nós somos feitos para fazer é parar de nos enchermos e passar a nos esvaziarmos. E a gente dormir e deitar a cabeça no travesseiro vazios. Vazios. Deixando tudo que a gente tinha pelo nosso dia. Pelos nossos irmãos, pelos nossos próximos, né, pessoas que nos rodeiam, nossa família. Então, viver cheio de si adoece, e o que nos faz viver é dormir vazios. O Paulo vai falar em morrer vazio, né, quando ele está escrevendo ao Timóteo. Lá no final de 2 Timóteo, ele vai dizer que ele está sendo entregue como oferta de libação. Ele está dizendo para Timóteo, eu já gastei tudo que tinha para gastar. Já queimei todo o óleo, já foi tudo. Eu deixei tudo por aí, eu não tenho mais nada. Eu posso morrer porque eu estou vazio já. Já entreguei tudo o que tinha para entregar. E quão perto será que eu e você estamos de poder dizer algo semelhante? Será que a gente já entregou tudo? E o convite dessa noite, eu quero encerrar agora, é a gente pensar sobre isso. Né? Nessa semana, nesses dias, a gente poder analisar nós mesmos e será que a gente pode dizer, né, quando chegar o fim da nossa vida, a gente poder dizer que, Senhor, cada mão que eu podia apertar, eu apertei, cada ombro que eu podia dar para alguém chorar, eu dei. Cada bolo que eu podia fazer, eu fiz. Cada oferta que eu podia ofertar, eu dei. Cada palavra de consolo, de ensino que eu pude trazer, eu trouxe. Cada sermão que eu tinha que pregar, eu preguei. Cada grupo que eu tinha que administrar, eu administrei. Senhor, tudo que Tu colocou na minha mão para fazer, eu fiz. Pela Tua glória, pela Tua graça. É que a gente vai poder dizer isso naquele dia. Não por vanglória, não por orgulho, não por benefício próprio, mas por amor ao nosso Deus, por estarmos nele. Então, estar em Cristo é servir ao outro, é não viver para si, é viver para os nossos irmãos. E para encerrar, as nossas reflexões é estar em Cristo, servir ao outro. Nossas reflexões aí para a semana. Sabendo que a gente não terminou, tem mais uma terceira parte da mensagem, outra hora. Quanto da minha vida é dedicada a mim mesmo? Primeira pergunta que a gente deve se fazer. Quanto do meu tempo, quanto das minhas horas, dos meus dias são voltadas para mim mesmo? Eu trabalho para mim mesmo, eu descanso para mim mesmo, ou esse tipo de coisa. E a segunda pergunta, qual é a minha principal motivação para vir à igreja? Essa a gente já fez mais cedo, né? Mas a gente continuar se fazendo e sondando, pedindo para o Senhor nos mostrar. Qual é a minha principal motivação de vir à igreja, de participar da comunhão? São coisas que me abençoam também?
somente? Né? Ou será que eu também sirvo? Com o que eu gasto a minha vida? O que ocupa os meus dias? Qual tem sido a razão de eu viver cada dia? Qual é a razão que me leva para o trabalho? Qual é a razão que me leva para a escola, para a faculdade? Qual é a razão que me leva a fazer o que eu faço? Será que as vaidades e egoísmos são aquilo que nos move? Aquilo que vai me beneficiar somente? E a última. Quanto eu estou disposto a abrir mão em favor do meu irmão? Que nível, que tipo de sacrifício eu estou disposto a fazer se isso puder abençoar meus irmãos, se isso puder aproximar alguém de Cristo, se isso puder trazer o evangelho para alguém que não tinha, se isso puder tantas coisas. Quão longe eu estou disposto a ir em favor dos nossos irmãos. E com isso, eu quero encerrar orando. Né? Então convido você a fechar os seus olhos aí e orar comigo. Senhor, nós somos gratos mais uma vez pela Tua palavra, pela Tua bondade. Porque nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, é bondade Tua, é dom Teu, Senhor. É um presente que Tu nos dá. E nós sabemos, Senhor, que nos nossos pecados e nas trevas que nós estávamos, nós não merecíamos. Mas o Teu amor é tão grande, é tão gracioso, que nos traz a luz, que nos traz a verdade, que busca lavar o nosso coração com a Tua água, com a Tua palavra. Nós te pedimos, Espírito Santo, que Tu nos convença, que Tu nos converta ao Teu Evangelho, que Tu nos sustente no caminho, que Tu nos mantenha. Nós rendemos a nossa vida a Ti, Senhor, e pedimos que Tu faça a Tua obra em nós, assim como Tu disseste que a Tua obra continuava nessa igreja em Filipos, apesar de tudo que eles já tinham alcançado. Nós Te pedimos, Senhor, continua a obra em nós, até o dia da Tua vinda, para que nós possamos estar cada vez mais perto de Ti, cada vez mais perto do nosso Senhor. Nós nunca vamos ter, Senhor, a Tua santidade, mas que nós possamos caminhar como Tu caminhou por aqui. Nós possamos viver aquilo que Tu viveu, Te seguir da forma que Tu espera de nós. Nos santifica, nos capacita, e tudo isso para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.